Amém. Só crê que há um destino quem crê na vida após a morte. A realidade da vida após morte, ela é explicada biblicamente. Não é? Se eu não creio assim, tem gente que não crê nem que o homem foi na lua, tem gente que não crê em molécula, tem gente que não crê em nada. Tem gente que não crê no mundo invisível. Interessante, mas sempre na hora que a coisa aperta, clama por alguém. Ai, meu Deus! Ai, Nossa Senhora! Nossa, Virgem! Virgem! Não é assim? Não funciona assim? Na hora que tem um ladrão, meu Deus, onde o Senhor estiver, me ajuda. É assim. Então, no fundo, não existem ateus. Difícil encontrar um ateu. Difícil. Com esse tempo todo de vida, raramente encontro ateus legítimos. E quando se convertem, se tornam grandes servos de Deus. Mas a realidade da vida após a morte, ela é explicada biblicamente. A Bíblia fala de uma vida após a morte. Fala de um mundo futuro. Está lá em Hebreus 2:5, para começar. Que fale a palavra agora, em nome de Jesus. Hebreus 2:5 fala de um mundo futuro. Olha aqui, ó. Verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. E mundo futuro aqui não é mundo futuro o ano que vem ou daqui 100 anos, não. É a eternidade futura. É o que há de vir depois. O mundo futuro. O mundo depois das coisas que passarem neste tempo. Não é? Então a Bíblia faz menção de um mundo futuro, que muitos não acreditam, mas começa na ressurreição. Lá em Lucas 20, abra lá, diz a Bíblia que haverá ressurreição. Lucas capítulo 20, 34. Olha só, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Então o pessoal do mundo casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, haverá um mundo vindouro. A Bíblia fala sobre ele. E a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Então é tudo novo no mundo futuro. Porque já não podem mais morrer. Opa! A morte vai se encerrar quando você for para o céu. Pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha que afirmativa clara. Então, haverá uma ressurreição que propiciará uma vida eterna, sem morte. E que os mortos hão de ressuscitar, verso 37, Lucas 20, 37, que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou o próprio Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que ele fala isso? Porque quando foi falado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles já tinham morrido. Mas para Deus vivem todos, só que está no verso 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos, não há morte. Isso aqui eu leio muito em velório e enterro. Não há morte. Para Deus, todos vivem. Parece que estão mortos. Para nós, temporariamente estão mortos. Na matéria estão mortos. Mas lá na frente já estão vivos. Com Deus. Porque para Deus não há tempo. Deus está fora do tempo. Então, 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos para Deus é um segundo. Não é nada. Já está lá na frente. Então, para Deus vivem todos. Amém, queridos? Então, em Mateus 12, abra lá. 32, olha aqui, ó. Eu estou fundamentando a tese do mundo vindouro, do mundo futuro. Mateus 12, 32. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Futuro não é daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, não. Século futuro. Futuro é mundo vindouro, o mundo vindouro, que é o novo tempo que há de vir. Isto é mundo futuro.
O novo tempo que há de vir depois que passar este tempo material, este tempo que vivemos. Haverá um mundo vindouro. Vocês veem quantas partes da Bíblia falam do mundo vindouro. Ah, é só o Novo Testamento? Não. Olha Isaías capítulo 9. Olha aí. Isaías 9. Olha lá. Verso 6. A profecia de Jesus. Olha aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha o que Jesus é, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Então existe uma eternidade que a Bíblia nos deixa claro. Certo, irmãos? Claro. Olha em João, texto conhecido dos crentes, João 3,16. Todo crente conhece esse texto, desde pequeno, desde a escolinha dominical da tia Esther. João 3,16. Olha aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então é possível ter a vida eterna. Que bom, Adriano, com a sua esposa Vilma, adventista do sétimo dia, que agora está entre nós, provando, bebendo o avivamento pentecostal. Glória a Deus pelos adventistas. Mas hoje você vai gostar do assunto. Você vai gostar, porque os adventistas precisam aprender isso aqui também. Vou até tomar um café em homenagem a Vilma. Glória a Deus. Então, vida eterna. Deus nos quer para sempre. Porque a vida aqui é muito rápida. A vida aqui é muito rápida. Ó, abrir e piscar de olhos. Aliás, o tempo está se abreviando tanto, como diz a palavra em Mateus 24, que todos estão notando isso. E não são só adultos, os jovens estão notando isso. Todos estão provando essa brevidade do tempo. Rápido demais. Eu que já fiz alguns partos, o Abner, por exemplo. Quem fez o seu parto? A mostra o Abner. Quem fez o seu parto? O Senhor. Ah, o Senhor. Eu tirei esse menino, ele já está ficou entradas. Eu tirei esse menino da barriga da mãe dele, né, Esther? Um parto difícil, sangrou tanto. Porque o diabo quis atacar, só Jesus na causa, olha aí, está aí, ó, Jesus. Jesus. Então o tempo passa muito rápido. Amém? Olha João, capítulo 11. O mesmo livro de João 11. A Bíblia é coalhada de textos provando a vida futura. João 11, no verso 25. Olha aí, ó. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Pronto. Então, Jesus falando várias vezes a mesma situação de várias formas diferentes. Vida eterna, século futuro, mundo vindouro, a eternidade futura. Olha o que diz em Judas, capítulo único. Abra lá para Judas, antes do Apocalipse, é o livro de Judas, a partir do verso 21. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para o quê? A vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, porque tem gente que duvida, tem gente que está me assistindo que não crê na vida eterna, não crê em nada, nem em Jesus. Uma pena. E salvai alguns, verso 23, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Olha só. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder. Olha só agora, antes de todos os séculos, lá atrás. Agora o tempo agora. E para todo sempre, futuro. De eternidade
a eternidade. Existe uma eternidade antes do tempo material que nós vivemos e outra eternidade futura. O tempo, ele divide duas eternidades. Antes de todos os séculos e agora, em seguida, a todos os séculos. Duas eternidades. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso que agora tem sentido aquele texto de Salmos. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Da primeira eternidade para a segunda eternidade, tu és Deus. Então existe uma eternidade futura da qual seremos participantes. Bem claro. Em Apocalipse 22, então nem se fala. Abra lá, Apocalipse 22. Olha aqui, ó. Coisa linda essa passagem sobre a futura Jerusalém, a casa que vocês vão morar, a cidade que vocês vão morar. Bem melhor que Carapicuíba, não por nada. Não por nada, ó. Olha só. E mostrou-me o rio puro da água da vida, verso 1. Apocalipse 22, você mora em Carapicuíba, Tati? Não, mas é bom lá, não tem problema. Aonde? No 5. Coab 5. Muito boa. É boa lá. Ó. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, olha que coisa linda, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então haverá um rio que sai do trono de Deus na Jerusalém Celestial. No meio da sua praça e de uma de outra banda do rio estava a árvore da vida. Nós vamos ver a árvore da vida lá, gente. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Haverá uma vida eterna. Por que a turma não acredita? Porque não sabe, não tem noção do que é eternidade. A eternidade é uma situação tão profunda, e tão séria, e tão assim, inatingível pela nossa mente limitada, que dá até medo. Pensar que a eternidade é assim, depois de 1 milhão de anos, está começando outro tempo. Depois de mais de 1 milhão, está começando, e não acaba, e não acaba, e não acaba. Sendo que para preparo para essa eternidade, estamos aqui por um lapso de tempo, nos preparando para um lado ou para outro. Para um lado ou para outro. Então está aqui, ó. Cabelinho moderno. Três destinos. A Bíblia nos fala de 3 destinos. Pastor, o senhor é herege. A Bíblia só fala de céu e inferno. Primeiro destino, céu. Caminho para o céu. Jesus, a cruz. A cruz de Cristo. A graça. O batismo. O Espírito Santo. A santidade. Isso tudo leva ao céu. Então aqui são quem é que vai para o céu? Os santos. Eu não sou de assistir muito filme, mas eu gosto dos filmes ditos evangélicos. Assisti um filme no Netflix chamado Caminho da Fé. Quem já assistiu? Já assistiu. Ele diz, o rapaz, o pastor, num certo tempo da vida dele, começa a se despertar e falar que não precisa mais aceitar Jesus para ser salvo. Errado. É preciso aceitar Jesus para ir para o céu. Interessante. Depois ele mudou a visão. Mas é interessante que, se você puder assistir esse filme, assistir com um olhar assim espiritual, para vocês verem o que é interessante. Ele teve uma noção séria do que era Deus, e que Deus era amor, mas foi tão sério que ele falou, não precisa nem aceitar Jesus que vai para o céu. Não é bem assim. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, então, quem não crer não entra aqui. Não pode crer. Ouviu a palavra, tem 2 caminhos. Ou vai para cá, ou então, segundo destino, qual que é? Então, lago de fogo. O lago. Lembre-se, acabei de ler para vocês o rio de água viva, que brota do trono de Deus. Rio é água em movimento, é água pura, cristalina. Lago é água parada, podre. É o lago de fogo e enxofre.
Esse lago nós vamos ver já já. Ele é herança do quem? Mundo, Satanás, chifrinho assim. Notebook, põe o notebook aqui com a internet, Satanás. Né? Põe aqui um cigarro de maconha. Põe uma prostituta aqui. Mundo, moda, trevas, mentira, homicídio, tudo que não presta. O diabo leva ao lago de fogo. E tem um terceiro destino que nós vamos ver hoje. Esse é o segredo. Se eu falar antes, eles vão desligar a televisão de computador no celular. Então não vou falar agora. Esse aqui tem um caminho, mas é quem não conheceu a Cristo. E quem também está fora do mal. Nós vamos ver isso já já. Tá bom? Vamos começar pelo primeiro caminho. Vamos começar pelo primeiro destino, o lago de fogo. Vamos começar pelo segundo. Vamos falar o que é mal primeiro. Vamos falar primeiro o que é mal, né? Ficar logo livre do mal. Você ia crer assim, Letícia? Já está preocupada com o terceiro destino já? Você já ouviu, né? Pastor pregando. Eu só toquei nesse assunto porque o Maurício tocou a semana passada e eu falei, bom, então é de Deus eu explicar para quem não está acostumado. Mas não é só saber que existe, tem que saber advogar a situação na Bíblia, porque vão inquirir vocês. Principalmente os crentes são terríveis. Então vamos lá, para essa herança. O fato triste é o lago de fogo. É um fato muito triste. Muito triste, irmãos. Por quê? Porque muitos dos que nos rodeiam hoje irão para esse destino triste. Um destino da desobediência. Um destino herdado pelo pai da morte, pelo príncipe das trevas. O destino daqueles que, infiéis a Deus, sabendo da transgressão, perseveraram num caminho errado e receberam uma sentença prevista em tribunal. Que ninguém pode ser condenado sem que saiba por que está sendo condenado. Isso é importante. Ninguém vai para o inferno ou o lago de fogo, né? Porque o inferno antecede o lago de fogo. O que é o inferno? Morte é uma coisa, inferno é outra, lago de fogo é outra. O indivíduo, quando ele morre, ele não vai para o lago de fogo direto. Quando ele morre, quando o indivíduo morre, ele vai ou esperar no paraíso. Prova isso, pastor. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou para o ladrão. Jesus não falou para o ladrão, hoje estarás comigo na Jerusalém Celestial. Hoje estarás comigo no céu. Jesus não falou isso. Falou de um paraíso, um lugar de repouso das almas, que antecede o céu. Agora existe outro lugar de tormento. O inferno é o lugar onde ficam as almas que vão para o lago de fogo. Antecede o final. O lago de fogo ninguém inaugurou ainda. Ainda ninguém está lá no lago de fogo. O inferno, sim, está cheio já, né? Mas o lago de fogo vai ser inaugurado quando o diabo e os seus anjos forem para lá. Porque o lago de fogo não foi feito para o ser humano. O lago de fogo não foi construído como destino do ser humano. O ser humano só vai para lá porque quer, né? Vai para lá aqueles que merecem o lago de fogo desde o início. Quem são? Mateus 25. Abra lá. Mateus 25. Olha lá. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isso no juízo final, que acontece em Apocalipse 20. No juízo final, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem?
para o diabo e seus anjos. Então o lago de fogo, o final, que é a chamada segunda morte, foi preparada originalmente para Satanás e os seus anjos. E esse é o legado que ele tem para os seus filhos. Então os filhos do diabo vão receber a herança do seu pai. Ai, pastor, para de falar diabo, para de falar que filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aqueles que não se constituem filhos de Deus. Quem não é filho de Deus é filho de quem? Eu sei que não aceitam. Tem gente que não gosta que fale isso. Fica louco, fica nervoso, pensa que eu sou fanático, biruta, sei lá. Mas é verdade. Quem não é filho de Deus é filho do príncipe deste mundo, do príncipe das trevas. Querem fazer a vontade do Pai. Jesus fala isso em João 8. Vocês filhos do diabo, eu queria fazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio, é mentiroso desde o princípio. Essas são as características de Satanás: mentiroso, pai da mentira, homicida e enganador. Quem segue o caminho do Pai, chamado Pai das Trevas, recebe o legado, que é o lago de fogo. Infelizmente é assim que acontece. E digo mais, isso acontecerá depois do juízo. Todo o inferno será julgado antes de inaugurar o lago do fogo. Cada pessoa vai saber por que está indo para lá. Porque está aqui advogados, estão aqui os advogados. Ninguém pode ser julgado, condenado sem um julgamento e sem ter a sentença de acordo com a sua transgressão. É assim que funciona, né? No próprio Mateus 25, Jesus ele atribui isso ao comportamento. Olha aqui, ó, verso 42, Mateus 25, 42, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me destes de beber. Olha só, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E Jesus lhes dirá: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, a mim, não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno. O tormento também é eterno. Isso que é triste. Dá arrepio só de pensar nisso, irmãos. Como disse o Batman no mundo, o crime não compensa. Não vale a pena não ser de Jesus. Muitos falam assim: mas e se não for assim? Se não for assim, já valeu a pena ser de Jesus para essa vida aqui. A família que nós temos aqui é maravilhosa. Agora, se é verdade, você não aceitou Jesus, você não ficou nessa família, a dor será eterna. E lá é um lugar de arrependimento profundo, sem solução, irreconciliável. Entrou lá, não tem mais jeito, não tem como sair. Esse é um destino muito cruel, muito triste. Para o diabo e seus anjos não tem mais perdão. Agora, para quem está vivo, com os seus corpos, você pode mortificar a carne, você pode se arrepender hoje e ficar firme com Jesus e mudar de reino. Colossenses, capítulo 1, diz que Jesus nos transporta para outro reino aqui em vida ainda. Abra lá em Colossenses, capítulo 1, olha aqui, ó, verso 12 e 13, dando graças ao Pai, o Pai de Jesus, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Que herança dos santos? Assim como o diabo tem a sua herança maligna, o Pai tem para nós uma herança benigna. E Ele nos tirou da potestade das trevas, então Ele nos tira do poder das trevas, do principado das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte é feito agora, hoje, na sua casa. Você dobra o joelho antes de deitar e fala: Jesus, eu quero mudar de vida. Eu quero preparar minha alma para estar contigo. Eu quero receber essas bênçãos que o pastor Lenilton leu na Bíblia, no futuro, na eternidade, contigo, para mim. Basta isso. E Deus vai começar a operar na sua vida. Deus vai começar a mudar a sua vida, andar com você, blindar a sua vida, guardar você, inspirar você, dirigir você, amar você, propiciar bênçãos para você. Porque Ele já opera aqui e no século futuro, a vida eterna.
vale a pena. Mas quem não aceita isso, recebe uma paga triste. Está lá em João 5. Já lemos agora, mas acho que vou ler de novo. Vamos lá. João capítulo 5. No verso 28 diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha aí, ó. Os mortos todos ouvirão a voz de Jesus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Lago de fogo. É o lago de fogo, queridos. Olha aqui Mateus 25, mas não é aquele texto, vou ler outro agora. Verso 14, abra lá. A parábola dos 10 talentos. Olha aqui, ó. Verso 14, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 talento foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse-lhe: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: Bem estás, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que tinha 1 só talento, que recebera 1 só talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu, aqui tens o que é teu. Aí respondendo-lhe, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Verso 30, lançai, pois, o servo inútil, olha aqui, ó, nas trevas exteriores. Trevas exteriores é sinônimo de lago de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o lago de fogo é um lugar, não é que fica lá um caldeirão e a turma queimando dentro, como se estivesse fazendo uma feijoada, não. É um lugar de tristeza, de angústia, de ranger de dentes, de pranto, pelo bem perdido. Quem está lá embaixo vai ver quem está lá em cima. Quem está lá no lago de fogo vai enxergar a Jerusalém celestial. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E vai sofrer muito. Por quê? Pelo bem perdido. Por isso que é pranto e ranger de dentes. Muito sério. Não é? Aí a gente vê na Bíblia mais referências a filhos do reino sendo lançados nas trevas exteriores do que filhos das trevas. Olha aqui em Mateus 8. Abra lá. Nossa, que silêncio que vocês fizeram agora, hein? Vocês estão quietos, né? Vocês estão preocupados. Olha quem está entre nós. O Jairinho. Pastor Jairo. Meu Deus, que honra! Só falta o próprio Jesus agora, pessoalmente. Que bênção! Tudo bem? Oi? Tem aqui o cafezinho, glória a Deus. Dá para ele o cafezinho, por favor, Armando. Dá sim, ó. Mateus 8, verso 5, queridos. Olha o que diz a palavra. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde.
E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens, e digo a esse vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa, olha aqui, olha o futuro, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então nós vamos conhecer quem é Abraão, quem é Isaque, quem é Jacó. Agora, se eu vou conhecer o Abraão, não vou conhecer o pastor João? Por isso que não tem nexo a reencarnação, porque a tua identidade vai ser preservada. Jesus faz questão que nós sejamos nós mesmos lá no futuro. Nós vamos comemorar todas as vitórias. Nós vamos celebrar juntos na mesa do Senhor tudo que fizemos aqui. Olha aqui, ó. Mas eu vos digo, disse Jesus, verso 11, que muitos virão, olha aí, ó. E os filhos do reino, verso 12, filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A mesma descrição de tristeza, pranto e ranger de dentes. O lugar triste, o lago de fogo, é um lugar de opressão perpétua, eterna, para sempre. Ranger de dentes e choro, pranto. Não compensa não ser de Jesus. Não compensa, queridos. É muito sério. É muito sério. Olha Apocalipse, verso 14, de 9 a 11. Olha aí. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém ao adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Por que diante? Porque vai estar lá embaixo sendo atormentado, diante, e olha para cima, vê a Jerusalém Celestial ainda. Eu vou mostrar para vocês que a Jerusalém Celestial é uma cidade quadrangular que vai estar próximo da terra. Ela vai estar iluminando a face da terra. Ela tem uma distância de cada lado de 220 quilômetros. É uma cidade quadrada, quadrangular. Mesma altura, profundidade e largura. Uma cidade celestial de 220 quilômetros em cada lado. Ah, mas é muito 220 quilômetros? Poxa, pensa bem, de Santos até Araras, é longe, viu? Se São Paulo tem 40 milhões de pessoas, a grande São Paulo, no raio de 80 quilômetros, você imagina 220 quilômetros. Essa é a Jerusalém Celestial. Nós vamos ler depois sobre isso. Legal, né? Vale a pena ir para o céu. Vale a pena ser de Jesus. Vale a pena a santidade. Vale a pena abrir mão das trevas. Vale a pena não receber a marca da besta. Vale a pena ficar sem pornografia, vale a pena ficar sem o que não presta, irmãos. Vale a pena. Pensa bem. Não compensa arriscar. Olha aqui Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós vamos de quebra já ter 1000 anos de reinado com Jesus. 1000 anos de reinado, assim que acontecer, depois do arrebatamento da igreja. Nós vamos estudar isso de novo, que eu já estudei Apocalipse, muitos não estavam aqui, voltaremos a estudar isso. Já começamos de cara com 1000 anos de brinde, só para pôr a conversa em dia. Só para, a turma vai gostar, as mulheres vão gostar, Vitória, você vai gostar, Vitória. Conversa em dia. Estou lendo na Bíblia. É sério isso. Olha no verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Nossa, dá até medo, porque a coisa é séria. O tormento é eterno. Então, hoje existe uma corrente maligna que diz que não existe inferno para enganar a turma. Até dentro das igrejas, pastor.
Não, não existe inferno. O inferno é aqui mesmo. É assim, invisível, mas é do seu lado. No meio mesmo nosso aqui. O inferno é aqui mesmo, mas coexiste o mundo invisível, onde já há tormento, onde já tem gente esperando para a condenação. É sério isso. Muito bem. Chega de herança maligna. Chega, porque os que forem para esse lado maligno, irmãos, são aqueles que optaram por isso. Quem são? Apocalipse 21, 8. Abra lá. Cadê a Daniela? Do Reaja. Que eu olhei ali, você não estava, falei, cadê essa moça? Pensei que você estivesse já lá embaixo. Falei, meu Deus. Ó. 21, 8. Essa menina é firme com Jesus. Ela e o Vinícius são os representantes do Reaja aqui. Que beleza, viu? Você tem namorada, Vinícius? Boa partida essa moça, viu? Ó, menina de Deus. Eu a referendo para você. Vai casar onde? Lá fora? Vai arrumar gente na macumba para casar? Ué, crente tem que casar com crente. Não é, Letícia? Não é isso que você fez? Com o seu querido? Quem fez o seu casamento? Você. Glória a Deus! Até isso, irmão, até isso eu fiz já. Até casamento, Milton. Apocalipse 21, verso 8. Olha só que sério. Verso 7 primeiro. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, verso 8. Quanto aos tímidos, sabe o que é tímido? Não prega, tem vergonha de orar, tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de Jesus. Você é crente? Mais ou menos. Tímido. Quanto aos tímidos, aos incrédulos. Então, se a pessoa não crê, acabou. Por isso que aquele filme está errado naquele negócio de que a pessoa vai para o céu de qualquer jeito. Percebeu? Olha aqui, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, sexo fora do casamento. Olha aqui, ó. Aos feiticeiros, olha a macumba aqui, ó. Aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é o quê? A segunda morte. E a segunda morte. Então está aqui, irmãos. Enfim, essa é a herança de Satanás para o mundo que não crê em Jesus ou que é desobediente a Deus e não obedece ao Evangelho, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7. Não obedece ao Evangelho de Jesus Cristo. Agora vem o que é bom. O primeiro, o melhor, o destino celestial, que a graça propicia, o batismo propicia, o batismo no Espírito Santo e a vida cheia do Espírito e a santificação propiciam, né? É a herança de Cristo, do reino, como co-herdeiros dele. Está lá em Romanos capítulo 8, Jesus é tão bom que não basta, ele não quer só que nós sejamos salvos, ele quer que nós herdemos o que ele herdou, o que ele tem. Então em Romanos capítulo 8, no verso 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não é brincadeira, é muito sério. É motivo para nos regozijarmos dia e noite. É motivo para a gente não reclamar de nada, para ir a pé daqui até Diadema, se precisar. Porque eu sei que tem muitos que já vão até Barueri, então seria muito próximo. Tem que falar uma coisa, tem que falar a verdade. Tudo que você passa na vida, nada se compara à herdade que você vai ter, à herança que você vai receber de Jesus. Vale a pena. Olha aqui, ó. E se é certo que com ele padecemos, por isso que tem um preço. Olha aqui, ó. Para que também com ele sejamos glorificados. Então existe uma herança eterna. Em João 1,12 diz o que a palavra de Deus? Olha lá, João 1,12. Olha aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vamos ser feitos filhos de Deus, aqueles que recebem a Jesus, aos que creem no seu nome, ficam firmes com ele. Nós podemos ser filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. Você que me assiste só é filho de Deus se aceitou Jesus e é batizado. Ah, pastor, o senhor é radical. Não é verdade, está escrito aqui. Se não crê, vão esperar para ver depois, só que espero que não seja tarde depois. Pensa bem,
Tomara que você não durma à noite, se você não se converteu ainda. Tomara que você não durma à noite, para você pensar bem, porque eu pensei muito para me converter. Eu não me converti por dor. Lenilton, não me converti por necessidade econômica. Estava economicamente bem, era tenente do exército. Na minha época o exército estava por cima da carne seca, na década de 80. Estava tudo muito bem. Tinha namoradas, dinheiro, era médico. Mas eu pensei bem, falei, o quê? Esse mundo não vale nada. Não havia felicidade. Você tem as coisas materiais, mas não satisfazem você. Você tem um pouco de soberba, de vida vitoriosa, mas não te traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade. Nada traz felicidade. Só Jesus. Aí eu pensei bem, falei, eu quero me converter. Me converti racionalmente. Não foi por dor, não foi com câncer. Tem gente que se converte porque está com câncer. Glória a Deus por isso. Tem gente que se converte porque perdeu um parente, glória a Deus por isso. Tem gente que se converte porque está sem emprego, glória a Deus. Mas quando você se converte porque você raciocina e fala, eu preciso de Jesus, porque a coisa é séria, porque existe uma vida sobrenatural, não é possível que esse mundo se baste em si mesmo. Aí você recebe, parece que uma bênção maior. É o que Deus tem para você. Então, irmãos, ser filho de Deus é isso. Olha aqui em Daniel, capítulo 12, verso 2. Velho Testamento. Eu tenho que ler o Velho Testamento para confirmar as heranças, não só no Novo, como no Velho. Em Daniel, capítulo 12, abra lá. Daniel é um livro profético. É um dos poucos livros do Velho Testamento que mostram um futuro certo, o futuro espiritual. Porque a grande parte dos livros do Velho Testamento não falam da vida sobrenatural, da vida lá em cima. A grande parte não fala. Daniel 12, verso 2 diz assim, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha aí, ó, Daniel profetizando o que aconteceu, vão ressuscitar, uns para a vida eterna, a vida como ela propriamente é, a vida eterna com Deus, outros para a vergonha eterna, a tristeza da condenação. As pessoas que alcançam o reino de Deus, geralmente alcançam sem interesse. Que tem muita gente que fala assim, eu vou me converter para ir para o céu. Mas esse não é o pensamento certo. O pensamento certo é esse aqui, ó. Volta para Mateus 25, abra lá. Olha só, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando foi a fundação do mundo? Maurício, quando foi a fundação do mundo? Em Gênesis, você acha? Fala, Vitória. Na cruz? Como é que você sabe isso? Que texto você me dá para provar isso? Mas que texto você me dá para convencer o Maurício agora? Apocalipse 13, 8, abra lá. Você já sabia, né? Você já sabia tudo, esse menino sabe tudo. Quem diria, né? Que aquele menininho que quase nasceu de fórceps. Quase, por pouco, viu? Apocalipse 13, 8. Ainda bem que eu não pus fórceps em você. Senão sua cabeça fica assim. Apocalipse 13, 8. Olha aqui, olha essa, Maurício, para você aprender. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, antes de acabar o versículo, só vai para o céu quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que tem dois livros da vida, um do Cordeiro e outro livro da vida geral, que nós vamos falar já dele. Os que vão para o céu estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o quê? Desde a fundação do mundo. Então a fundação do mundo se deu na morte de Jesus. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A fundação do mundo espiritual se deu na cruz. Por que isso? Porque se Jesus não fosse para a cruz, não haveria salvação, não haveria vida espiritual, não haveria redenção, não haveria chance do ser humano ter a vida eterna com Deus. Por isso que a fundação do mundo espiritual, que é o que importa para Deus, aconteceu na cruz. Porque o mundo material para Deus não importa. Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo.
Se fosse neste mundo, eu pelejaria os anjos do meu pai pelejariam por mim. Mas como o meu reino não é deste mundo, acabou. O reino de Deus não é deste mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo que falamos é o mundo vindouro, é o mundo futuro, é a fundação do mundo espiritual. Este mundo espiritual foi fundado na cruz. É o que tem importância para Deus. Então vamos voltar para Mateus 25. Eu quis dar esse adendo, porque tem gente que pensa que foi em Gênesis a fundação do mundo. Não, aquele mundo lá é o mundo material. Esse mundo passou, acabou. Para nós não interessa. Nós estamos aqui só para salvar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que nos arrancarmos daqui antes da grande hecatombe nuclear que há de vir sobre a terra. Nós temos que sair daqui no arrebatamento da igreja. Mateus 25 diz assim, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, verso 34. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Ou estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Ou te vimos estrangeiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, é verdade, eu digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, servos de Deus, olha aí, a mim o fizeste. Sério, não? Obras benignas, dentro da igreja. Eu tenho que crer e tem que ter as obras. Mas não basta só crer, quem crer e for batizado será salvo. Mas eu creio e mostro que eu creio com minhas obras. Tiago, capítulo 2, fala isso, abra lá. Eu tenho que mostrar porque eu vejo carinha de dúvida, e tem gente que acha que basta aceitar Jesus e já vai para o céu. Não é assim, não. Olha aqui, olha o que diz aqui, a fé sem obras para nada aproveita, Tiago 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura só a fé pode salvá-lo? Ou a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disserem, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Fé sem obras é morta. Verso 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Verso 19, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Só crer, os próprios demônios creem, mas não têm as obras. Então é importante a obra para o servo de Deus. É importante a obra. Que obra é essa? Aquela que eu li em Mateus, que vai pôr a turma no céu. Vai pôr a turma no céu. A gente vai ter muita surpresa naquele dia, hein? Tem muita gente por aí boa que não frequenta a igreja, mas está no hospital agora, está numa casa de recuperação, vai na igreja de vez em quando, porque está envolvido em abençoar as pessoas. Eu tinha um colega médico na década de 80, e era assim, a gente estava plantando pronto-socorro, ele não estava. Mas sabe o que ele fazia? Ele pegava o fusquinha dele, pegava os mendigos e enchia o pronto-socorro de mendigo. O Eduardo Fischer, quem sabe ele esteja me assistindo, é um colega sensacional, católico firme. Ele pegava os mendigos na rua, falava, tem esse senhor aqui, Lenilton. Eu falei, meu Deus, mais um, para dar banho, para dar comida. Glória a Deus, eu falava. Mas como antes eu não era crente ainda, quando ele fazia isso, eu não estava nem aí, né? Eu falava, poxa, está enchendo o pronto-socorro. Mas depois eu falei, olha só, esse homem faz a obra de Deus. Glória a Deus. Aí comecei a ajudar o Tisha. Depois que eu me converti, porque antes eu era terrível, como todo mundo é. Sem Jesus não há nada, irmãos. Sem Jesus não somos nada, nosso sentimento é nada. Com Jesus é tudo é Jesus na nossa vida. Amém, queridos? Então, amados do Senhor, é isso aí, as pessoas alcançam a bênção do reino eterno. Hebreus 11, abra lá. Está todo mundo esperando o último destino, né? Eu vou falar já, é o próximo. Hebreus capítulo 11, abra lá. Olha lá. Verso 8. Olha que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança,
e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem o quê? Fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu achei fantástico esse texto, porque Abraão cria na Jerusalém Celestial. Ele falou, tem que ter alguma coisa lá em cima, Abraão falava. Contra tudo e contra todos, Abraão cria na cidade que tem fundamento, qual construtor é Deus. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. Por isso que ele é um herói da fé. Não é à toa. Não é só porque levou o filho lá para cima, porque ele cria no mundo invisível também. E por isso que ele foi sacrificar o filho. Porque ele cria. Você tem que crer. Tem que imaginar e crer em Jesus. Crer no mundo invisível. Para ser abençoado e abençoada. Amém, irmãos? Então, amém. Só lembrando vocês que no céu não entra nada maligno, viu? Em 1 Coríntios, só para acabar agora, em 1 Coríntios capítulo 6, olha só como é importante isso aqui, ó. No reino de Deus não entra nada que não presta. Não entra nada que não presta. 1 Coríntios 6, 9, olha aqui, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9. Verso 10. Não erreis, nem os devassos. Devasso é mundano. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha o sexo aqui, sempre o sexo. Nem os efeminados. Como é que fica isso aqui? Como é que fica? Vou arrancar a Bíblia? Vou arrancar isso aqui da Bíblia? Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Olha aí, tudo, olha com a pinguinha, viu? Vocês não tomam pinguinha, né? Ainda bem. Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, lá no céu não entra o que não presta. Então, o cristão ele tem que ser santo. Mas é difícil, pastor. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou, vai completar. E mais, verso 11 de 1 Coríntios 6. É o que alguns têm sido. Ladrões, sem vergonha. O pessoal de Coríntios era terrível. Mas haveis sido lavados. Então a lavagem é diária, nossa lavagem é diária. Ninguém é santo aqui ainda. Mas Deus vai transformando a nossa vida de dia após dia. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito é infalível e diariamente se renova. Aleluia. Dia após dia você é perdoado e abençoado. Tem que estar no pé da cruz. Amém? Amém. Agora existe um terceiro destino. Mas não é para vocês. Não é para vocês. Vocês vão ver o tipo de pessoa que vai receber esse destino. Onde está o terceiro destino, pastor? Isso a teologia não apregoa. Não sei por que não. Eu não entendo porque a teologia não prega. Mas está na Bíblia. 2 Pedro 3, 13. Abra lá. Olha só. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova em que habita a justiça. Ué, depois de tudo que é o fim do mundo, vai vir o quê? O novo céu e uma nova terra. Ué, nova terra? Nova terra? Para quê? Para ficar pendurada no espaço sideral vazia? Se a turma está ou no inferno ou no céu? E aí, Maurício? Como é que fica? Uma bola azul, cheio de bicho e árvores sem seres humanos? Ou haverá gente aqui? Ou teremos uma nova terra habitada? A Bíblia fala em Isaías 45 que a terra nunca foi feita para ficar vazia. Isaías 45, 18. Abra lá. Diga glória a Deus, Gabriel. Cadê seu pai? Está em Biúna, no exército. Ele só pensa no exército, coitado. Olha lá. Isaías 45, abra lá. Grande Ricardo Morari conosco desde o início, hein? Isaías 45. Verso 18.
Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse o quê? Habitada. Deus não fez a terra para ficar vazia, para ser habitada. Se vai haver uma nova terra, depois que passar esse mundo, haverá gente aqui. Vai morar gente aqui. Fantástico, não? E vamos ver isso agora. Isaías 65 diz assim, abra lá. Os adventistas adoram esse texto. Testemunho de Jeová também. Olha aqui, ó, Isaías 65, verso 17. Porque eis que eu crio, ó, Isaías 65, 17. Eis que eu crio céus novos e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O povo que vai vir morar na nova terra não vai se lembrar do que aconteceu quando esteve aqui antes. Está escrito aqui, ó. Nem mais se recordarão. Não haverá lembrança das coisas passadas. Haverá gente aqui. Vamos ler. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Em Isaías 66, eu vou pular para adiantar um pouquinho. 66, verso 22, diz assim, ó. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde de um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Haverá carne na terra adorando a Deus. Vocês estão entendendo ou não? Carne na terra. Haverá gente aqui, morando aqui. Mas como é que vai ser essa turma? Volta para Isaías 65. Então aqui, ó, terceiro destino é a terra, nova terra. A nova terra. Zerinho em folha. Olha aqui, ó, verso 20. Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, porque hoje tem criancinha que morre de câncer aí com 1 ano de idade. Tem criança que morre com pneumonia com 10 anos. Mas olha, na nova terra não haverá mais nela criança de poucos dias. E nem velho que não cumpra os seus dias. Mas será velho e vai morrer depois. Vai morrer porque carne é carne. Olha, porque o jovem morrerá de 100 anos. Então vai voltar a ter aquela vida que era na época de Adão. 500 anos, 600 anos, 700 anos. Vai voltar a questão pré-diluviana. Perceberam? Olha aqui, ó, o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Haverá pecador, só que o diabo não vai estar aqui. Porque carne é pecadora. Você já viu criancinha? Com 5 anos, está com um brinquedinho na mão, vem a outra tirar, ela pega e joga assim. Então, é normal, o ser humano tem instinto ruim. Está na carne, mas o diabo não vai estar aqui. Então, o pecado vai existir sem o estímulo satânico, sem a operação maligna, vocês entendem? Haverá pecador, mas diferente. Mas também não vai ter o Espírito Santo mais aqui. As pessoas vão viver uma vida natural, sem o Espírito, mas também sem o diabo. Por muitos anos. Olha, vamos ler de novo, olha aqui, ó. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, verso 21, e as habitarão, porque hoje a turma se mata para construir uma casa e morre, e às vezes nem consegue morar. Não é verdade? Paga aí o BNH, não é mais BNH, como é o nome agora? As casas aí que vocês pagam, como é o nome? A turma paga aí 30 anos de financiamento, e às vezes nem mora na casa direito. Olha aqui, ó. Então edificarão casa e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, porque hoje é assim, se mata de construir, quem aproveita é o filho quando ele não destrói tudo. O pai morre. O pai morre. Hoje os filhos matam os pais. Não, mas na nova terra não, a pessoa vai edificar para viver a vida. Olha aqui, ó. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, vai voltar a viver muitos anos, como uma árvore dura 200, 300, 500 anos.
Os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Olha só essa aqui, Miltinho. Está escrito na Bíblia. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então haverá vida bastante. Vida vai morrer farto de dias, como aconteceu com Abraão, como acontecia com a turma antes do dilúvio. Olha aqui, ó. Não trabalharão debalde, verso 23, nem terão filhos para perturbação, porque hoje filho é para perturbação. Não vocês que seus filhos são santos, mas aí fora, as crianças são mal criadas, desobedientes, chuta os pais, cospe nos professores, joga ovo no professor, joga apagador na cabeça do professor, filhos de perturbação. Hoje é assim, mas lá na nova terra não terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Então haverá uma herança de semente, a herança que foi prometida para Davi vai acontecer na nova terra. Ou você acha que Deus não vai cumprir a lei? Quem é que vai para a nova terra? Os que cumpriram a lei no Velho Testamento e não conheceram a Cristo. Você acha que você vai pôr gente lá boa no meio do inferno? Por quê? Percebeu como Deus faz? Haverá nova terra. Haverá então o cumprimento da lei para aqueles. Olha lá, no Salmo 37, 29. Abra lá. Salmo 37, 29. Olha aqui, ó. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Os justos herdarão a terra. No verso 11 diz assim, os mansos herdarão a terra. A terra é terra, não é céu, porque terra é terra. Interessante. Perceberam, irmãos? Então, a semente é eterna. A semente não acaba, a semente de Davi não acaba. No Salmo 89, abra lá. Olha isso aqui, ó. Salmo 89, verso 30. Ó, olha só, Deus falando aqui. No Velho Testamento, tudo bem, mas não importa. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. A descendência de Davi vai continuar na nova terra. Haverá judeus na nova terra. Os judeus que vieram lá de Davi e que cumpriram a lei receberão uma herança na nova terra. Ah, mas não aceitaram Jesus? Lógico, por isso que não pode ir para o céu. Mas também não pode ir para o inferno. Porque fizeram o possível para agradar a Deus do seu modo. Receberão um prêmio de ter a herança bendita na nova terra. Um prêmio de viver aqui com uma vida digna, que não tiveram quando estavam aqui antes. Vocês entenderam? Tem nexo ou não? Está na Bíblia. Agora eu vou mostrar para vocês que no Novo Testamento fala que na nova terra vai ter gente olhando para a Jerusalém celestial. Abra em Apocalipse, capítulo 21. Estou começando a ficar nervoso porque vocês não estão entendendo nada, então eu fico nervoso. Apocalipse 21. Olha aqui, ó. Aí fala aqui da Jerusalém celestial. Se vocês lerem a partir do verso 9, 21, a Nova Jerusalém, né? Como ela é e tal, as 12 portas, 3 para cada banda do norte, sul, leste, oeste, e assim vai. As escritas, a medida da cidade celestial, tudo mais. Aí diz assim, ó, verso 23. 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada. Agora, verso 24, presta atenção no verso 24. Atenção, Fernando, olha só. E as nações andarão à sua luz. Ué, que nações? Que nações andarão sob a sua luz? É sob a sua luz.
A luz da Jerusalém Celestial brilha tanto que ela vai iluminar a terra. Então as nações da terra andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Haverá reis da terra, meus irmãos. Está aqui no Apocalipse, ninguém atenta para isso. Olha só, Vilma. Os reis da terra trarão para a Jerusalém Celestial a sua glória e honra. Então haverão nações aqui. Haverá Israel, cumprindo a lei, continuando a lei de Jeová. E haverá nações. Outras nações aqui na terra com seus reis. Trazendo para Jerusalém Celestial a sua honra. Dizendo, Deus está lá. Ali estão os santos que seguiram. Que sofreram. Que mortificaram a carne. Que aceitaram a Jesus. Que nós não tivemos chance. Mas estamos aqui como um prêmio. Abençoado. Está aqui, ó. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Isso é na Jerusalém Celestial. E a ela trarão a glória e honra das nações da terra. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, sobre a terra haverão nações. Que nações são essas? Romanos 2. Olha essa só. Pastor João, olha essa só. Romanos capítulo 2. Verso 11. Está interessante ou vocês preferem assistir Apocalipse na Record? Que está tudo errado aquilo lá. Precisa pegar alguém que conheça Apocalipse para escrever aquela novela. Verso 11, ó. Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Verso 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Agora, olha só a revelação que vem a partir do verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Como assim? Presta atenção, verso 14. Porque quando os gentios, então pensa aí num índio, um gentio qualquer, que não tem lei, nunca ouviu falar de Moisés, nunca ouviu falar de Jesus, de nada, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então o indivíduo mora lá no norte da Noruega, nas habitações cheias de neve lá, no meio dos cães siberianos, né? É um esquimó da vida, não conhece Jesus, não conhece ninguém, morre. Mas é uma boa pessoa, sempre fez o que a lei manda, apesar de não conhecer a lei, ele não mata ninguém, abençoa todo mundo, faz o bem para o pai, para a mãe, honra todo mundo, não mente, não rouba, não faz nada, e morre, vai para o inferno, mas não pode ir para o céu, mas não pode ir para o inferno, seria uma injustiça, Deus é justo. O que vai acontecer? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Eles serão julgados, e Deus a muitos vai dar bênção. Por quê? Porque o coração deles possuía a lei, apesar deles não conhecerem a lei. Eram pessoas boas, eram pessoas amorosas, eram pessoas amáveis, eram pessoas perdoadoras, eram pessoas misericordiosas, sem conhecer a Deus e sem conhecer a Cristo. Pois Deus vai julgá-las aqui, ó, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, verso 16, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Que fantástico! Deus é tão bom que Ele vai salvar pessoas, mas não pode pôr no céu e não pode pôr no inferno. As nações vão para a nova terra, que merecem. Muito forte isso. Pastor, nunca ninguém pregou isso. O que eu posso fazer? A turma parece que quer pôr todo mundo no céu, todo mundo no inferno. É isso que a gente vê. Ninguém fala da nova terra, que está na Bíblia. Quem não aceita, não aceita. Fazer o quê? Fala, irmã. Quando essas pessoas que estiverem na nova terra morrerem, acontece que elas morrem. Nossa, ela é muito inteligente. Olha, nunca vi uma menina. Adriano, você não sabe a preciosidade que você tem. Primeiro a Vilma, agora a sua filhinha. Fantástico. Que menina inteligente. Vou ler agora, porque eu estou preparado para a tua resposta. E não é com texto só. A alma é mortal. Pastor, isso é heresia? É.
Os antediluvianos se extinguiram, para quem não sabe. Posso dar os textos para vocês me julgarem, me crucificarem? Apesar que, graças a Deus, não depende de vocês para viver, senão eu estava lascado. Né? Vamos ler lá. Romanos, capítulo 5, verso 12. Primeiro texto. Já estamos em Romanos, abre Romanos 5, 12. Olha aqui, ó. Forte essa aqui, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Verso 14, agora aqui está a resposta, está no verso 14, Maurício. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, a morte reinou, a pessoa se extinguia. Por quê? Porque não havia condições de salvação, porque não havia Cristo, e não havia lei, mas também não havia condenação. Então a alma se extinguiu. Prova isso, pastor, está muito difícil. Salmo 8:4, abra lá. Acho que esse é o auge da pregação, e a irmã Vitória contribuiu para isso. Salmo 8:4. Glória a Jesus. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Quem é o homem mortal? O homem é mortal. Isaías 26:14. Olha esse texto aqui. Verso 14. Isaías 26:14. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Isso aconteceu nos antediluvianos. Acabou. Se extinguiu a alma. A alma pode ser extinta. Isaías 51:12. Mas por que tantos textos? Para vocês verem que não é um texto só. 51:12. Eu sou aquele que vos consola. Verso 12. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará inferno? Homem mortal. A alma que não tem a vida eterna por Cristo, ela é mortal ou ela está condenada, não tem jeito. Está aqui, ó. Isaías 51:12, já li. Agora, Salmo 9:5, é muito forte esse. Esse é outro, não li ainda. Então, só repetindo. Romanos 5:12, Salmo 8:4, Isaías 51:12, Isaías 26:14, agora Salmo 9:5 fala da destruição dos antediluvianos, dos pré-diluvianos. Salmo 9:5, olha aqui, ó. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Então o nome pode ser apagado eternamente. Quando? Quando a pessoa está debaixo da morte e não teve condições nem de salvação e nem de condenação. Por incrível que pareça, o indivíduo, se ele não aceita Cristo, ele não vai ser extinto, ele vai ser condenado. Mas o que recebe a nova terra vai viver e será extinto depois. Recebeu a vida como uma bênção, uma promessa, como uma paga, como um prêmio, e depois vai ter a herança que vai continuar eternamente. Essa terra não vai acabar. É o que diz a Bíblia. Mas tudo vai ser novo. Cordeiro vai andar com a cobra. Sabia disso? Abra lá em Isaías 65. De novo. É um assunto novo para vocês, eu sei, mas está na Bíblia. Olha aqui, ó. Olha aqui, verso 24. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu acho até que nós da Nova Jerusalém vamos ministrar na nova terra. Então vocês serão seres espirituais com novos corpos, que não tem mais tempo nem espaço. Vocês entram aqui para essas paredes, como Jesus atravessava, vai para cá, vai para lá, vai para a China, vai para tal, tal. Não há espaço, não há tempo. Então vocês estão lá na nova terra, na Nova Jerusalém, aí alguém está aqui embaixo, na nova terra. Aí vai cair da árvore, você vai lá correndo e salva. Você entendeu? Como se fosse assim, um super-homem. Coisas novas. Ou vocês pensam que vocês vão ficar lá batendo asa no céu?
Quanto tempo você está aí, Erika? Há uns 10 milhões de anos. Não. Irmãos, isso é ignorância. Nós somos chamados para coisas novas, que não subiu ao coração do homem o que Deus tem para ele como plano. Povoar o universo, talvez. Coisas novas, eternas. E ministrar na nova terra, ou em outros planetas. Por que não? Ou por que não? Ou você acha que é heresia falar de novos planetas e outros planetas? Era heresia falar que a Terra é redonda? Pois a Bíblia fala que a Terra é redonda. E até 1700, o pessoal ia para a fogueira se falasse isso, 1600. Chega de ignorância. Estamos aqui vivendo o futuro. E logo, logo vamos provar isso aqui. Vocês precisam ir para o novo céu. Agora, para a nova terra vai ter gente. Quem? As pessoas boas que não tiveram chance de ir para Jesus. Serão julgadas, os livros serão abertos e as pessoas serão julgadas. Abra Apocalipse, capítulo 20, para mostrar o grande juízo final. Abra lá. Agora vocês vão entender. Agora vocês vão entender isso aqui. Apocalipse 20, olha aqui, ó. O juízo final, a partir do verso 11. Esse juízo final acontece depois do milênio. Então, obrigado, irmão. O milênio acontece depois do arrebatamento da igreja. Certo? A terra fica por 1000 anos desolada, mas vai crescendo gente aqui. E depois acontece a grande hecatombe final, aí vem o juízo final. Esse aqui, ó, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Por quê? Porque passa o mundo visível e fica o sobrenatural. Por isso que sai a presença dele, a terra e o céu físico. Olha aqui, ó. E não se achou lugar para eles. Então o que acontece? No grande juízo final se descortina o mundo invisível. Todo mundo vai ver todo mundo. E acaba o tempo e o espaço. Aí vai ter grande juízo final. Todo mundo vai ser julgado. Pedro Álvares Cabral, o Lula, todos que não foram para o céu serão julgados agora. Não quis falar nada do Lula, quem sabe ele se converta, né? Ó, verso 12, presta atenção agora aqui. E vi os mortos. O que é morto aqui? Pecadores. Na Bíblia, mortos são pecadores. Grandes e pequenos pecadores. Porque os que não foram pecadores já estão no céu. Aqui a Jerusalém da seleção já está acontecendo. Está todo mundo, vocês já estão lá. Ei, glória, glória, glória. Vocês já estão lá. Agora, a turma que vai ser julgada agora no grande juízo final. Quem? Os pecadores. Quais? Os grandes pecadores e pequenos pecadores. Por isso que é mortos, grandes e pequenos. Que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Quem são esses livros? Os livros da vida. O que cada um fez. Eu diria que esse livro aqui pode ser até um tablet gigante de Deus para apresentar para todo mundo lá. Olha aqui, ó. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. Não é o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro já foi aberto, a turma já foi para o céu, quem tem que ir para o céu. Aqui agora é outro juízo. Aqui é outro juízo. É o juízo do grande trono branco com Deus, com o Pai lá no final. Olha aqui, ó. E abriu-se outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, o juízo é pelas obras, não pela fé. Juízo pelas obras e não pela fé. Os que são da fé já estão com Cristo. Ou não. Porque a condenação também acontece logo no arrebatamento. Não sei se vou pregar isso qualquer dia para vocês. É a ceifa e a vindima. Já acontece no arrebatamento. E deu o mar, agora presta atenção, olha. E deu o mar os mortos que nele havia. O que é mar na Bíblia? Todo mundo pensa que é gente que morreu afogada. Não. Não é gente que morreu afogada, gente. Os mares são os povos, multidões, nações, línguas. Então, os germanos, os japoneses, os chineses, os coreanos, todos são mares. Etíopes, egípcios, americanos, são mares, entendeu? E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então, a distinção. O mar são os povos dando as suas pessoas, os seus pecadores. E os mortos, a morte e o inferno, também possuem os seus mortos. Esses que já estavam esperando aqui no inferno. Essa turma aqui agora é chamada para ser julgada. A turma que estava no inferno. Na morte e no inferno. E os mares são aqueles que não foram para Jesus, mas também não foram condenados ainda. Estão esperando em juízo. Os esquimós, os índios, todo mundo aí.
Abortos, vai, boa. Está tudo aí, todo mundo junto, vai ser julgado agora. Deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. É juízo por obra, é aquele juízo de Romanos 2, 11 em diante que eu li lá. A consciência de cada um vai ser importante. E a morte e o inferno, olha a revelação aqui, Vinícius. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O mar não foi lançado no lago de fogo. Perceberam? Morte e inferno vão para o lago de fogo. Mas por que tem que ser julgado? Porque ninguém pode ser condenado sem o juízo. O advogado está aqui para me confirmar. Então, o camarada estava no inferno, ele passa pelo juízo e fala, bom, agora você vai para o inferno, para o lago de fogo, porque você merece. Você fez isso, não se arrependeu, papapá. Mas o mar não foi jogado no lago de fogo, porque o mar tem pessoas que vão para a nova terra. E esses serão condenados. Olha aqui, ó. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, tem gente que vai ser encontrado no livro da vida. Mas esse não é o livro da vida do Cordeiro, é o livro da vida de Deus. E esse aqui põe a turma na nova terra. Aceito contradições. Boa essa, hein? Pastor, por que o senhor está pregando isso? Para consolar todo mundo que não tem chance de conhecer a Cristo e são boas pessoas. Para se cumprir o trono de Davi, que ele tem que se cumprir literalmente também. Fala, irmão. Nós recebemos muita testemunho de Jeová. Eles não querem ir para a nova terra, eles vão se eles forem bonzinhos. Os adventistas também. Já ouviram o evangelho, para eles não tem jeito. Eu espero que aqueles que são inocentes vão lá para lá, né? Eles querem nova terra. Eles pregam sempre essa questão da nova terra, que eles vão plantar, a gente vai plantar aquilo. Só que eles não vão ter chance. Eles conhecem a Cristo. Mas eles têm a oportunidade de conhecer a Cristo. Lógico. Isso que eu ia falar. Lógico. Como é que seria tratado isso? Porque eles têm uma oportunidade, é diferente do esquimó que eles já Sim. E que eu falei sobre Jesus, Marcos 16 diz o seguinte, ó, bem claro, ó, Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, se não crer na palavra verdadeira, vai ser condenado. Não tem essa de nova terra para quem... A nova terra é para quem não teve chance. Ou para quem está na velha conceito. A lei leva à nova terra. A lei me leva para a nova terra. Mas não quem já ouviu a Cristo. Nós não temos essa chance. Nosso negócio é Jesus. Fala, Maurício. A crucificação de Jesus, está lá em Mateus 27, ele fala assim, Mateus 27, 52 e 53. E abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam Ressuscitaram. foram ressuscitados. Isso. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso, Jerusalém. Porque na época Jerusalém é a cidade santa. Certo. Esses ressuscitados aqui Morreram de novo depois. morreram de Como Lázaro morreu de novo. Como Tabita morreu de novo. Todos que ressuscitaram morreram de novo. Ninguém vive, ninguém que morreu está vivo. Só Jesus. Então, mas a minha pergunta seria o seguinte, não existe algo que fale que conheciam a Jesus. Eles não poderiam fazer parte também dessa relação de pessoas que não conheciam a Jesus? Olha, ali a Bíblia não fala que eles conheciam ou não a Cristo. Seria um juízo meu. Falar, eles não conheciam ou conheciam. Pode ser que conheciam, mas eles eram santos, a vida é santa. Por exemplo, em Lucas... Porque tem uma ideologia de teólogos que falam que quando Jesus ele foi ao inferno, pegou a chave do inferno e da morte, diz que ele pregou a todos que estavam lá, entendeu? E todos aceitaram Jesus. Daí, nessa classificação, não teria por que ter o nova terra, né? veja bem, quem falou que ele foi pregar para defunto? A ideologia que Eu quero, me prova isso que eu me converto. Até agora, 33 anos que eu estudo, ali foi em espírito pregar. Ali é o seguinte, quando olha só, quando o Enos voltou a pregar o evangelho, o neto de Adão,
voltou a invocar o Senhor, ele começou a pregar. O avô dele ouviu, que era Adão. E o heptaneto de Adão, que era Enoque, ouviu. Enoque se converteu e andou com Deus, foi arrebatado. O 7º depois de Adão. Depois, mais 3 gerações de Noé. Noé ouviu a pregação de Enoque. Então, Noé pregou o evangelho também. Então, se você vê, todo mundo recebeu o evangelho pelo Espírito. Não foi que Jesus foi lá pregar. Noé pregava na época, para os dele, só que eles não ouviram. O Espírito de Cristo estava neles. O Espírito, abra lá em 1 Pedro, capítulo 3. Você tem que entender que é o Espírito de Cristo. Todo mundo acha que Jesus foi pregar para defunto. Não é verdade. Depois que a pessoa está morta, isso é espiritismo. Falar que a pessoa está viva lá no porão, lá no subterrâneo, esperando uma pregação. Isso não existe. A pessoa só pode se converter se ela tiver corpo. Sem corpo, ninguém mais se converte. Guarda isso. Em 1 Pedro, capítulo 3, no que diz a Bíblia. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não, está aqui, ó. Quer ver? É 1,12. Não, isso é o Espírito de Cristo. Eu ia ler para ele aqui, ó, sobre pregar para os mortos. Olha aqui, ó. Verso, olha aqui, ó. Mas tudo bem, vamos lá. No verso 12, que diz o Abner, olha aqui, ó. 1 Pedro 1,12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado por Deus, do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha aqui, verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo estava no Velho Testamento, sobre aqueles que pregavam o Evangelho. Olha aqui, ó. Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de vir. Mas tem mais um texto bom, para isso, irmão, que é esse aqui, ó. Eu vou te mostrar que Jesus não foi pregar para os defuntos. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Não é no... Quer ver? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque por isso foi pregado, agora não, é o texto que ele está advogando, verso 6, 1 Pedro 4, 6. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos. Nós mortos em delitos e pecados. Morto que está morto não pode receber a palavra. Se eu receber um tiro agora e morrer, não vou ouvir vocês. Não vou me manifestar com vocês. É mortos em delitos e pecados. Foi pregado o Evangelho também aos mortos para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, não existe essa de pregar em mortos em delitos e pecados. E em Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados e Jesus nos vivificou. Percebeu isso ou não? Então não é morto literalmente, é morto, que nem lá. Deus julgou os mortos, grandes e pequenos. Eu acabei de ler para vocês, Apocalipse 20. Quem são os mortos? Os pecadores. Quem está morto? Os pecadores estão mortos. Quem está vivo? Quem é de Jesus. Entendeu? No 3,18 também. Fala. Foram arrebatados. Foram arrebatados. Para o segundo céu, não para o terceiro. Você falou que a alma é mortal. Mas se conheceu a lei, acabou a imortalidade da alma. Acabou a mortalidade. Ouviu a lei, você vai ou viver eternamente, ou só vai morrer na nova terra. Se você foi bom, senão você vai para o inferno. Vai ser condenado. Deus falou isso, eu acabei de ler para você no Salmo 89. Que as almas que não seguirem a lei serão condenadas. Entendeu? Antes, Maurício, acabasse tudo na morte, seria a extinção total, aí não teria problema. A pessoa mata, faz o que acontece, é extinta. Mas não é assim. Nós haveremos de dar conta pelo que fizemos por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Abra lá. As perguntas dele são inteligentes. A gente tem que estar preparado, porque senão ele passa a perna na gente. Mas é verdade. Jesus foi pregar o Evangelho aos mortos. Que mortos? Em delitos e pecados. Que todos eram mortos antes, a não ser os que estavam, os heróis da fé.
Tirando Noé naquela geração, quem era vivo? Ninguém. Perceberam? Então o evangelho foi pregado pelos mortos em espírito. O espírito de Cristo estava neles. Em Noé. O espírito de Cristo estava em Enoque. O espírito de Cristo estava em Abel. Abel foi salvo, porque ele é herói da fé. O sangue dele clama como o de Cristo. Sério isso? É que o assunto merece aí dias e dias, não 1 hora, 2, né, irmãos? Vamos continuar semana que vem. Se o Miltinho vier, se o Miltinho não vier, não venho mais também. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a questão está no comportamento. Pessoa que está morta, se arrepender lá no meio do Hades, não tem como se arrepender no meio do Hades. Senão seria injustiça hoje também para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas não ouviram falar, mas se foram maus, não terão chance. Imagina um índio mau, ladrão, sem vergonha, índio, não recebeu o evangelho e morreu. Vai para onde? Não pode ir para o céu, mas também não pode ir para a nova terra. Ele vai perecer no meio do abismo. Por quê? Porque é mau. Está escrito aqui, porque todos haveremos de ser o quê? De comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que fizer por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém, irmãos? Amém. O assunto é pesado. O assunto é diferente. É pós-graduação aqui, irmãos. É difícil. Não é para qualquer um. Mas uma coisa vocês aprenderam: existe um terceiro destino. Então não estão tão errados quem prega a nova terra. Só que eles colocaram a situação errada. A Bíblia fala de um terceiro destino para aqueles que são bons e não tiveram chance de ir para Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos poderosamente, em nome de Jesus.